Eu gostaria então de meditar com vocês sobre essa oração, a oração do Pai Nosso, a parte final que nós veremos hoje. E nós temos, por alguns domingos, meditado nessa oração, que é uma oração modelo, é aquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, porque os discípulos não tinham com Deus a intimidade que Jesus tinha. E quando eles viram Jesus orar, e Jesus se referia a Deus como Abba, Pai, ou seja, Paizinho, mostrando ter aquela intimidade com Deus, eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Jesus então apresenta para eles um modelo. Ele ensina aos seus discípulos como orar e obter, não é? Essa intimidade com o Pai, como ele tinha quando orava a Deus. E quando nós vamos analisar essa oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que palavras. Elas são orientações, princípios que nós precisamos estabelecer na nossa vida para que tenhamos uma vida de oração com qualidade diante de Deus. O Pai Nosso, ele é mais do que uma oração para ser recitada. Tanto é que Jesus disse abertamente, quando ele está instruindo os seus discípulos, que quando eles fossem orar, não deviam ficar usando de repetições. Mas quando fossem orar, eles deveriam seguir aquele modelo estabelecido por Jesus, que é o Pai Nosso. E nós vimos na semana passada os 3 primeiros pedidos da oração. Esta oração contém 7 petições. Os 3 primeiros dizem respeito a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, esses pedidos que dizem respeito a Deus, eles estão diretamente nos orientando, nos mostrando que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, quando nós vamos orar o Pai Nosso, precisamos colocar em primeiro lugar os interesses do reino de Deus. Aquilo que é do interesse de Deus precisa ser do meu interesse. Eu preciso colocar na oração do Pai Nosso o desejo de que o nome do Senhor seja santificado através da minha vida, porque da maneira como eu vivo é que as pessoas vão santificar ou amaldiçoar o nome de Deus. Então a santificação do nome de Deus, ela acontece primariamente através da minha vida. A oração nos ensina a desejar o reino de Deus. Quando nós desejamos o reino de Deus, quando nós estamos com o nosso coração no reino de Deus, nós nos desapegamos desse mundo. Esse mundo perde o valor para nós. Nós tiramos as âncoras desse mundo. Então essa parte da oração do Pai Nosso nos mostra que nós não podemos criar raízes nesse mundo, que o nosso coração precisa estar totalmente voltado para as coisas celestiais. A primeira parte também diz que nós devemos pedir que a vontade de Deus seja feita, mesmo quando a vontade de Deus não atende às nossas expectativas. Mesmo quando aquilo que o Senhor quer não é o que eu quero. Mesmo quando aquilo que o Senhor deseja não é o que eu desejo. Eu preciso me submeter à vontade de Deus. Então, as 3 primeiras petições dizem respeito a Deus. As 4 últimas dizem respeito a nós. E é isso que eu quero pensar com você agora. Eu quero analisar com você ponto a ponto dessa oração e quero perceber nela, nesses 4 pedidos, algumas diretrizes para a nossa vida enquanto servos e enquanto pessoas que ainda estão presentes nesse mundo e que estamos sendo preparados para morar com o Senhor um dia. Primeira das 4 petições que dizem respeito a nós é essa: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não despreze nada do que essa frase contém, principalmente uma expressão que está aqui. Jesus diz assim:
o pão nosso de cada dia. Querido irmão, do fundo do meu coração, eu não consigo olhar para essa primeira das 4 petições que dizem respeito a nós. Eu não consigo olhar para essa petição de forma literal. Não consigo. Não consigo entender aqui que Jesus está me ensinando a pedir a Deus o pão de cada dia ou o alimento diário. Eu não consigo ver essa petição por esse prisma. Me salta aos olhos quando Jesus Cristo diz assim, o pão nosso de cada dia. Jesus está me ensinando aqui algo muito sério, muito profundo, algo que eu preciso pensar e refletir, porque é algo nocivo, que nos destrói, que faz com que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento de qualidade. O que Jesus está tratando aqui é muito mais do que uma necessidade de alimento diário, até porque Jesus Cristo vai dizer isso, quando ele vai falar assim, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não plantam, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta, vocês valem muito mais do que elas. Eu sinto que Jesus está querendo nos dizer algo mais aqui, sabe o que é que ele está querendo nos dizer? Jesus está nos incitando a tratar de um problema que é crônico em nós, sabe qual é? Ansiedade. Jesus está aqui me mostrando que eu não devo me preocupar com aquilo que ainda não chegou, e é o que nós mais fazemos. E pelo fato de nós nos preocuparmos demais com aquilo que ainda não chegou, nós sofremos. O nosso relacionamento com Deus cai a qualidade, porque nós ficamos preocupados com o futuro. O futuro, nós não temos o futuro. Sabe o que é que nós temos? Sabe o que é que nos pertence? O aqui e o agora. Eu não tenho o daqui a pouco. Eu não tenho o amanhã, assim como eu não tenho o ontem. O que passou saiu do meu controle. O que não chegou não está no meu controle. Eu só tenho o aqui e o agora. E é com isso que eu devo me preocupar e me envolver. Ah, irmãos, mas como isso é difícil, é ou não é? Como isso é difícil. Como nós somos pessoas predispostas a sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Olha só essa frase, tem uma frase aqui que é a mais pura verdade. Deixa eu compartilhar com você. Veja só essa frase. É um humorista americano do século XIX. Ele disse o seguinte, sou um velho e vi muitos problemas, mas a maioria deles jamais aconteceu. Muitos problemas acontecem na nossa mente. Não são problemas, mas eu os torno problemas, sem eles serem de fato problemas. É isso que eu entendo que Jesus Cristo está tratando aqui. Jesus está querendo me dizer o seguinte, olha, preocupe-se com o dia de hoje. Não seria caso, então, de que quando nós formos orar, quando nós formos falar com Deus, nós falarmos com Deus da seguinte maneira, Senhor, ajude-me a me preocupar apenas com hoje, com aquilo que eu tenho. Me permita, Pai Santo, me soltar daquilo que eu não tenho. Parar de me preocupar com aquilo que eu não tenho, porque é isso que traz sofrimento para o nosso coração. É aquela notícia, eu estava conversando com uma jovem semana passada, e essa jovem me pediu para orar por ela, por uma questão de saúde. Ela faria alguns exames, e quando ela foi, num primeiro momento, conversar com o médico olhou para ela, ela deu todo um relatório do que ela estava sentindo para o médico, e o médico disse para ela assim, minha filha, muito provavelmente você está com um tumor, você está com câncer. Eu já vou te aconselhar a fazer algumas coisas. Eu quero uma ultrassonografia com urgência e quero que você já procure uma psicóloga. Ele falou desse jeito com ela. Quero que você procure uma psicóloga
porque você vai precisar. Você vai fazer esse exame para mim. Ela então me ligou, me falando do que tinha acontecido, eu disse para ela que nós oraríamos. Ela então fez os exames e, algumas horas antes de levar o exame no médico, ela pega o resultado e me liga. Escute só, eu estou com isso e com isso. E eu disse, como ela? Aqui está dizendo que eu tenho isso, as hemácias estão assim, os leucócitos assim, e eu tenho algumas questões, umas frases aqui que eu não estou entendendo, e eu estou preocupada. E eu disse para ela assim, calma, nós somos leigos, não entendemos nada do que está escrito aí, para de se preocupar com algo que você ainda não sabe o que é, você está muito ansiosa, muito afoita, calma, já aconteceu comigo, eu fiz alguns exames, o médico disse que eu estava com uma alteração no meu exame, e que eu tinha um problema, e que eu precisava fazer uma ultrassonografia também, para ontem, e eu pensei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E quando eu fui ver o resultado, um monte de termos técnicos que eu não entendo, mas sabe de uma coisa? Eu coloquei nas mãos de Deus e quando chegou diante do médico, o médico disse, rapaz, você está muito bem de saúde, você não tem nada. Calma! Mas ela estava desesperada e ela foi ao médico. E quando chegou ao médico, o médico disse assim, olha, pela primeira vez eu errei. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu errei. Então, observe que o problema todo estava onde? Na mente dela. Ela estava sofrendo por algo que ainda não havia acontecido. Meus amados irmãos, eu creio piamente que Jesus aqui, Ele quer me ensinar muito mais do que um pedido de pão para Deus. Jesus está me ensinando a orar para que Deus acalme meu coração e eu pare de me preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. É a tal da ansiedade. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é ansioso. Eu tenho medo. Porque nós nos preocupamos. Isso é um mal que nós temos. Certa vez, olha só, você vai falar assim, mas isso é muito radicalismo, pastor. Tudo bem, pode até ser radical, mas escute, um grande avivalista inglês chamado John Wesley, o pai do metodismo, a igreja metodista, ela é originária da história desse homem, John Wesley. John Wesley, certa vez, estava caminhando na rua, e correram procurando John Wesley, chegaram diante de John Wesley e disseram, John, a sua casa está pegando fogo, corra, a sua casa está pegando fogo. Ele olhou para aquela pessoa calmamente e disse assim, que casa? A sua casa está pegando fogo. E ele disse, mas eu não tenho casa nenhuma. Aquela casa lá é do Senhor. E se ele deixou pegar fogo, graças a Deus, é uma coisa a menos para me preocupar. Que radicalismo, é radical. Mas vocês acham que ele estava fingindo? John Wesley foi alguém que aprendeu a lidar com a ansiedade. Foi alguém que realmente aprendeu a descansar em Deus. Então eu quero entender, eu quero ampliar a visão desse versículo. Eu não creio que Jesus está dizendo, não deixe faltar alimento na nossa mesa, Senhor. Não é isso, irmãos, eu vejo isso de forma muito mais ampla. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Senhor, permita que nós estejamos satisfeitos com aquilo que nós temos hoje. E esperemos por aquilo que nós ainda não temos. O que é que vai acontecer? Eu não sei, mas na medida em que eu aprender a descansar em Deus, eu terei paz, irmãos. Como nós precisamos disso. Sabe, eu vejo esse texto numa correlação direta com o que Jesus Cristo nos ensinou. Veja só esse texto que está lá em Mateus. Jesus Cristo disse o seguinte certa vez, olha só, por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? E aí ele vai dizer, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, assim não andeis ansiosos, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que nos havemos de vestir, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas, mas buscai primeiramente seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. É o que está lá em Mateus 6, 25 a 34. Queridos irmãos, eu vejo esse texto com o versículo aqui de número 11 da oração do Pai Nosso, numa correlação direta. Jesus está dizendo, acalme seu coração, pare de se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu, pare de sofrer com aquilo que ainda não chegou, confie em Deus, descanse em Deus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos orar e falar, Senhor, eu sou ansioso, eu me preocupo demais com aquilo que não chegou, eu estou sofrendo por algo que está lá longe, algo que não aconteceu ainda. Senhor, acalma meu coração, me ajude a descansar em Ti, me ajude a me contentar com o pão de hoje. Me ajude a me preocupar somente com aquilo que eu tenho hoje. Certo filho estava vendo o pai morrer, infelizmente, e a mãe entrou em desespero, e começou a chorar, e começou a gritar, e agora, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Seu pai morreu, como será a nossa vida? Aí o filho olhou para a mãe e disse assim, mãe, Deus morreu também? Deus morreu também? Queridos irmãos, esse assunto de ansiedade é algo sério. Existem pessoas que são extremamente ansiosas, pessoas que adoecem. Existem patologias, a medicina explica isso, que são provenientes de corações ansiosos. A ansiedade provoca enfermidades. Vamos pedir a Deus então nas nossas orações, quando você for orar, vamos falar com Deus, Senhor, me ensine a confiar em Ti de verdade. Me ensine a acalmar o meu coração para que eu deixe de ser ansioso. Eu não quero mais me preocupar com o pão de amanhã, ou com o pão de quarta-feira, ou com o pão de sábado que vem. Eu quero me preocupar com o pão de hoje. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Como foi seu dia hoje? Como tem sido o seu dia até agora? Como tem sido a sua vida? Você tem sido ansioso? Está na hora de colocar isso diante de Deus. Está na hora de você realmente ter uma conversa com o Senhor e falar, Senhor, não aguento mais sofrer por conta da ansiedade. Eu me preocupo em demasia com coisas que nunca vão acontecer. Tira essa preocupação de mim. Eu quero descansar em Ti. Mas eu aprendi uma outra grande lição aqui, que está no versículo seguinte. Olha só, o versículo de número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Preste atenção, isso aqui não é uma troca. Isso aqui não é condicional. Jesus não está dizendo o seguinte, Senhor, se o Senhor perdoar as nossas dívidas, nós vamos perdoar aqueles que nos devem. Jesus não está dizendo isso. Ele está falando para quem? Ele está falando para os súditos do reino. Ele está falando para discípulos. Perdão na nossa vida não é negociável. Cristão, que é nascido de novo, que teve uma experiência com Cristo, ele perdoa.
Então Jesus está dizendo o seguinte: assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, Senhor, perdoa-nos também. Porque nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante, uma coisa muito séria. Eu também sou devedor. Não há nada em mim que me torne digno diante de Deus, que me coloque numa situação diferente daquele a quem eu devo perdoar, porque eu ofendo a Deus o tempo todo, e o tempo todo eu estou diante do Senhor em oração pedindo perdão de Deus, e eu recebo o perdão de Deus, e eu sinto o perdão de Deus na minha vida, eu sinto o alívio que o perdão de Deus nos traz, porque o perdão de Deus faz isso, o perdão de Deus é curativo, o perdão de Deus é revitalizante. Nós sentimos o perdão de Deus. Então, perdoar não é uma negociação. Eu só vou perdoar se Deus me perdoar. Não. Perdoa-nos, Senhor, porque nós já perdoamos aqueles que nos devem. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante lá a partir do versículo 15. Veja só. O que Jesus vai dizer? Olha só. 14 e 15. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu acredito, irmãos, e aqui eu não quero julgar ninguém. Quem sou eu para julgar você? Eu conheço cristãos sinceros, que têm lutado contra a dificuldade que tem de perdoar. Eu já atendi pessoas que me disseram: pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, e eu sempre falo as mesmas coisas, isso não é opcional, você precisa trabalhar isso no seu coração, porque perdão é algo que está presente na vida do cristão. Meus queridos irmãos, veja só esse versículo é bem enfático: a discrição do homem fala tardio em irar-se, e sua glória está em esquecer ofensas. Um certo pastor vivia em crise. Ele deixou seu testemunho escrito. Ele vivia em crise. Ele era solapado pela culpa dia após dia. Ele não conseguia se sentir perdoado por um grande pecado que ele havia cometido no passado. E ele vivia o tempo inteiro debaixo de uma cobrança, algo que pesava sobre ele. Quando foi um dia, ele foi orar. E ele começou a pedir a Deus: fale comigo, Senhor, fale comigo. Por que o Senhor não me perdoa? Por que o Senhor não me perdoa? Por que o Senhor não me perdoa? Por que o Senhor tem essa dificuldade de me perdoar, sendo que eu ouço falar que o Senhor perdoa o tempo todo? Por quê? Por que o Senhor não me perdoa? Eu estou tendo essa situação dia após dia, e eu não consigo me livrar dessa culpa. E diz o testemunho desse pastor, que ele naquela noite sonhou que ele estava conversando com Deus. E ele falou: Senhor, já que nós estamos aqui conversando, eu queria te fazer uma pergunta: por que o Senhor não me perdoa pelo meu pecado? E ele disse no testemunho dele que o Senhor falou para ele assim: perdoar? Perdoar de quê? Do que é que você está falando? Mas eu sinto, sinceramente, eu não sei do que você está falando. E aí ele se lembrou de um texto da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, quando Isaías diz assim: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Esse é o perdão de Deus sobre nós. Agora, qual é o perdão que Deus espera de nós? A mesma coisa. Eu não estou dizendo, escute, deixa eu te falar uma coisa: perdão não é amnésia. Ah, pastor, então perdoar e esquecer? Não. Eu tenho aqui no meu braço uma cicatriz. Eu me lembro quando eu estava jogando bola e eu caí e rasguei o braço, numa queda que eu levei, eu rasguei meu braço.
E essa cicatriz, esse machucado demorou para cicatrizar. E doía muito. Foram dias e dias de intensos curativos e medicações. E eu fui passando por um processo de cura. E o tempo foi passando, o machucado fechou. Tirou a faixa, aquele machucado começou a fechar, foi fechando, deu uma casquinha, saiu a casquinha, mas ainda doía muito quando eu colocava a mão, doía muito por dentro, porque o processo estava acontecendo pelo lado de dentro também. Mas o tempo passou, e hoje, quando eu olho para essa cicatriz, eu me lembro de tudo que aconteceu comigo, mas sabe qual é a diferença? Não dói mais. Isso é perdão. Se você olha para alguém que te machucou e dói, é porque você não perdoou. Agora, se você olha, ou se você lembra da afronta, da ofensa, do ataque de alguém contra você, mas aquilo não dói mais no seu coração, aquilo não vira uma barreira para você se relacionar novamente com aquela pessoa, glória a Deus, você perdoou. Isso é perdão. Então Deus está falando aqui, Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa. É muito importante, irmão, que você alimente esse desejo no seu coração de não ser uma pessoa iracunda, uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que de vez em quando recebe uma afronta, mas você cumpre o que está escrito aqui, ó. A sua glória está em esquecer as ofensas. Sabe? Sermos aquelas pessoas que muitas vezes recebem uma palavra de animosidade do lado de lá. Como aquela mulher que tinha uma vizinha que não gostava dela de maneira nenhuma. A vizinha detestava aquela mulher. E aí um dia, aquela vizinha que não gostava dessa vizinha crente, dessa vizinha cristã, pegou uma caixa de presentes e ornamentou aquela caixa e colocou um laço e fez um presente maravilhoso para aquela vizinha, chamou o menino e disse assim, vai lá naquela casa lá, de Portão Branco, número tal, chame a senhora que mora lá e leve para ela esse presente e fale que foi eu que mandei entregar. O menino foi todo feliz. Aquela senhora lá de cima mandou entregar para a senhora. Ah, obrigado, muito obrigado. Ela pegou o presente e colocou em cima da mesa, e quando ela abriu o presente, estava todo cheio de esterco. O tempo passou, essa senhora que foi ofendida, mandou um vaso de flor, linda, perfumada, num vaso, e ela usou aquele esterco para adubar aquela planta que cresceu e ficou uma linda flor. E ela chamou o mesmo menino, vem cá, eu quero que você vá lá na casa daquela senhora, sabe, e você vai entregar para ela, e vai dizer para ela, foi aquela senhora que mandou. E junto foi um cartãozinho. E aí aquela mulher recebeu aquele vaso de flor, aquela coisa mais linda, e tinha um cartão. E quando ela abriu o cartão, aquela senhora disse assim, escute, é para embelezar a sua casa. Muito obrigado pelo presente daquele dia. Estou te devolvendo com muito carinho, com muito amor, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. O que você tem no seu coração? Porque, infelizmente, nós convivemos com pessoas que o que tem no coração é ódio, é raiva, é amargura, é rancor. E é isso que eles nos oferecem, não é? Mas nós temos alguma coisa para oferecer para eles também. Nós temos o amor de Deus. Nós temos a graça de Jesus. Nós temos perdão. Cada um dá o que tem. O que você tem? Tem perdão nesse coração aí? Quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa pedir perdão hoje?
Chega em casa, dá uma ligada, fala assim: escute, eu quero que você me perdoe por aquilo que eu te disse aquele dia. Escute, eu quero que você me perdoe por aquilo que eu falei com você naquele dia. Eu estou extremamente arrependido, eu quero que você me perdoe. Ou então, quem sabe você é o ofendido da história e alguém já te procurou para te pedir perdão e você não perdoa porque você está com isso ainda no seu coração. Quem sabe nessa noite você tira esse rancor, essa amargura e você diz: escute, eu quero te dizer que hoje eu te perdoo, hoje eu aceito você de volta no meu coração. Esse é o desafio que Deus tem colocado diante de nós. Então, quando Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, Jesus não está colocando isso de forma condicional, Ele está entendendo que isso é uma realidade na nossa vida. Você tem tido facilidade para perdoar as pessoas? E aí nós caminhamos para a última parte da oração, onde 2 pedidos estão inseridos, veja só: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Escute, a palavra tentação aqui no original também pode ser traduzida por provação. Então veja só, o que é que esse texto, na verdade, ele está querendo nos dizer. O que Jesus quer dizer, explicando para você, é o seguinte: e não nos coloque em provação, provação severa, provação que, em virtude da sua severidade, venha a pressionar duramente o nosso estado moral. O que o Senhor Jesus está ensinando? Que nós devemos orar a Deus assim: Senhor, eu quero viver em santidade diante de Ti. Eu quero Te obedecer, eu quero fugir do pecado, eu quero me afastar daquilo que não Te agrada. Então, não permita que eu caia em situações que vão prejudicar o meu testemunho. Não permita que eu caia em situações que vão contribuir para que eu peque contra Ti. Não, há traduções que dizem assim: não nos deixes cair em tentação. Não permita que eu caia numa situação e te envergonhe. Sabe por quê, irmãos? É da expressa vontade de Deus que nós sejamos santos. Deixa eu te mostrar alguns versículos aqui. Veja só esse primeiro versículo. Está aqui em Salmos 93, 5. Veja só: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Veja só esse outro texto que está aqui em 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus quer que você viva de maneira santa. A santidade é o evangelho em ação na nossa vida. Quando nós somos santos, como nós realmente vivemos uma vida de santidade, nós estamos mostrando para as pessoas que esse evangelho que nós cremos produziu um efeito maravilhoso na nossa vida. Eu mostro que o evangelho funciona através da minha vida de santidade. Essa é a vontade de Deus. Veja só esse outro texto aqui, Paulo dizendo, aqui em Romanos 6,19, Paulo diz assim: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Outro texto que eu quero fechar essa parte, Levítico capítulo 20, versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Agora, não adianta você orar e falar: Senhor, não nos deixes cair em tentação, não nos induzas à tentação, se você corre para ela. Não adianta. Veja só essa frase. Que frase? Veja só, a frase diz assim: para evitar ser tentado pelo fruto proibido, permaneça longe do pomar do diabo. Para evitar ser tentado pelo fruto proibido, permaneça longe do pomar do diabo. Não adianta você dizer: Senhor, eu quero ser santo.
Não me deixe cair em tentação. Senhor, me ajude a não experimentar uma situação que vai colocar em xeque a minha posição moral. Senhor, eu não quero fraquejar, eu não quero cair, eu não quero te envergonhar. Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome, eu quero ser santo. Se você corre para situações onde você sabe que a santidade vai ficar difícil. Não adianta você falar, Senhor, não nos induzas à tentação, se você corre para ela, querido. Não tem jeito não. É complicado, né? Não tem jeito. Meu Deus, eu não quero ser tentado nessa área. Então, querido, tolerância zero. Tolerância zero. Luta contra isso, filho. Não passa naquele lugar não, porque você vai ter dificuldade. Não adianta. É complicado. Eu conheci um rapaz que ele vivia no mundo das drogas, né? Infelizmente esse submundo é terrível, né? E ele vivia no mundo das drogas. E ele então foi alcançado pelo ministério de evangelização de uma igreja, e ele houve um momento na vida dele, um momento extraordinário de mudança, de transformação na vida dele. E ele então parou de usar drogas e ia para a igreja, muito bem vestido, e um dia ele chegou perto de mim e falou para mim, pastor, sabe qual é meu ministério? Eu falei, qual? Eu quero ir lá ganhar aqueles rapazes para Jesus. Eu falei, não vai que você não vai dar conta. Não, eu vou, pastor, eu vou lá porque eu quero mostrar Jesus para eles. Eu falei, querido, não faça isso, você não está preparado, você não vai conseguir. Não, você vai ver. O senhor ainda vai ver muitos deles aqui na igreja. Eu falei, querido, irmãos, um dia desse eu fui em Divinópolis, eu vi ele. Que pena. A barba desse tamanho, maltrapilho, imundo. Voltou para a lama. Sabe por quê? Porque não adianta falar, Senhor, não nos induzas à tentação, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, se você corre para Ele, querido. Não adianta. Então, se você está realmente pedindo ao Senhor para ser santo todo dia, eu quero ser santo, eu quero te obedecer, eu quero fugir do pecado, eu quero me afastar daquilo que não te agrada, então perceba quais são os seus pontos vulneráveis e feche as portas, feche as brechas, para que você possa ter vitória do Senhor. Reconheçamos a nossa incapacidade de vencer o pecado sem Jesus, porque nós não conseguimos. João capítulo 15, versículo 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Quer vencer o pecado? Quer vencer isso que te tenta? Confie no Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e foge do mal. Se você tem fraqueza na área sexual, não vai começar a ficar trancado dentro do seu quarto, acessando a internet, achando que você vai ficar só lá naqueles sites tranquilo, porque não vai. O diabo vai levar você a um lugar para onde você não quer ir. Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua dificuldade? Então fuja, meu querido, porque é exatamente aí que o diabo quer te pegar. Então eu entendo essa oração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque há dentro do meu coração um desejo sincero de santidade. Há dentro do seu coração um desejo de santidade. Você quer ser santo mesmo? Você quer brilhar? Você quer realmente que Deus te use para ganhar outros para Cristo? Então fuja do mal, lute contra as suas fraquezas, não procure o pomar do diabo, porque você vai pecar. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Que o Senhor nos capacite nessa noite. E que nós possamos realmente entender cada ponto dessa oração, cada ponto, cada petição, na verdade é um norte que o Senhor está nos dando para que possamos modificar a nossa vida de oração. Esse é o Pai Nosso. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor, Santo Deus,
pela tua palavra maravilhosa. Glorificado seja o teu santo nome, por essa bendita palavra. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor continue conosco. Ó Pai, permita que nossas orações sejam diferentes, ó Deus. Que o Pai Nosso seja para nós um modelo de oração que nós precisamos ter para que possamos orar de maneira adequada. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que retira de nós a ansiedade. Ajude-nos a nos preocupar somente com o hoje, com o agora. Nós não temos o amanhã, não temos o futuro, Senhor. Coloca confiança no nosso coração. Ajude-nos a confiar unicamente em Ti, que o nosso coração tenha essa confiança, Senhor. Permita, meu Deus, que a nossa fé cresça no Senhor a tal ponto de não olharmos para o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor, olharmos para o aqui e agora. Ó Deus, coloca no nosso coração essa predisposição para o perdão. Retira de nós, ó Deus, esse orgulho malévolo que nos leva a ficar, muitas vezes, entenebrecidos nessa nossa posição de querer que as pessoas venham até nós, quando muitas vezes somos nós que precisamos ir até elas. Coloca humildade no nosso coração para reconhecer os nossos erros. Coloca no nosso coração essa propensão ao perdão, ó Deus. E, ó Senhor, nos perdoe se nós estamos te pedindo uma coisa e fazendo outra. Se nós estamos pedindo ao Senhor que nos guarde do maligno, mas estamos correndo para Ele. Nos perdoe, Senhor. Nós te pedimos que nos perdoe. Obrigado por esta noite tão maravilhosa. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Continua nos santificando. Continua nos fortalecendo. Muito obrigado por todos que vieram aqui nesta noite. Por todos que vieram buscar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.